Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, alunos e professores que nos visitam na manhã de hoje. Ontem, no final da tarde, senhor presidente, senhores deputados, a 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça decidiu que o governador Carlos Alberto deve ser condenado, e foi condenado já em segunda instância, a devolver os recursos recebidos na sua famosa viagem ao Oriente, que teve uma parada técnica de 48 horas em Paris. Quando isso ocorreu, nós aqui, deputado Evandro, levantamos o problema e dissemos que era absolutamente fora de qualquer contexto uma delegação sair de São Paulo, do Rio de Janeiro, e ao invés de fazer aquela escala técnica necessária em Dubai ou Frankfurt, como normalmente as companhias aéreas fazem quando se dirigem ao Oriente, ao contrário, o governador optou por fazer uma viagem com a agência de turismo que contratou, com uma parada técnica em Paris, pagas, todas as suas despesas pagas pelos cofres públicos. E a época que nós falamos isso, foi ironizado, inclusive, que havia aqui na Assembleia pouco conhecimento sobre os destinos necessários para que se chegasse até, pelo menos, o pretendido pelo governador, a viagem pretendida, e que Paris era necessário, o governador precisava descansar durante 2 dias em Paris para poder fazer sua viagem. E por que eu venho aqui lembrar isso? Pela sua condenação, obviamente. O governador Carlos Alberto Richa hoje foi condenado em segunda instância, portanto, o governador tem que ressarcir os cofres públicos, obviamente que irá recorrer, é um direito seu, mas tem que ressarcir os cofres públicos, segundo o Tribunal de Justiça. E não é pelo valor, mas é pela forma como isso é feito. Recentemente, aqui dessa tribuna, eu falei que o governador tem contra si uma denúncia feita pelo senhor Fanini, alegando que entregou R$500 mil retirados de operações ilícitas, naquele processo que ficou conhecido como Operação Quadro Negro, e entregou ao governador para que ele pudesse comprar um apartamento para o seu filho, Marcelo Richa, pouco antes que seu filho casasse. Essa denúncia está lá e é preciso que seja apurada, é preciso que a pessoa que fez a denúncia comprove, não pode ser uma denúncia qualquer. Mas o interessante é que a resposta do governador foi: nós temos dinheiro, nós não precisamos disso. E eu acho que ele está correto em falar isso. O ex-governador disse que tinha dinheiro, não precisava pegar R$500 mil. E agora, eu me pergunto, mas o governador não tinha dinheiro para pagar 5 mil, 10 mil reais em Paris, na sua estada? Se tem 500 mil para pagar o apartamento, por que não tinha 5 mil para pagar na sua estada em Paris? Então, às vezes, as coisas ficam bastante... Não estou no pequeno expediente, deputado Romanelli, não posso lhe dar a parte. Mas ficam bastante complicadas do ponto de vista da sua lógica. Obviamente que o governador vai recorrer e vai dizer o porquê daquela parada, entre aspas, técnica, que nós entendemos que não é uma parada técnica, na verdade é uma parte de um passeio feito em Paris durante 2 dias e que poderia ser feito desde que as suas expensas, as suas custas. Obviamente tem recurso para isso. Mas vejam que contradição. Uma parada técnica que custa 2, 3, 5, 7 mil reais, as pessoas se acham no direito de usar recursos do Estado para fazê-lo. Uma outra operação que é muito mais, obviamente, explica-se que tem recurso. Mas tem recurso para uma coisa, por que não tem para outra? Verdade, senhores deputados e senhoras deputadas, é que as coisas são ditas conforme a conveniência. Enquanto viajava, era conveniente ao governador dizer que aquilo não passava de ciumeira da oposição. Para nós, o governador, a nós pelo menos, o governador nunca enganou.
Deputado, Vossa Excelência tem um minuto para concluir. Um minuto para concluir, senhor presidente. Agora, o governador precisa explicar isso para o Tribunal de Justiça, que o condenou em segunda instância, 4ª Câmara Civil. O condenou em segunda instância. Vai recorrer? Óbvio que vai recorrer. E vai explicar ao STJ que ficou 48 horas em Paris esperando sentadinho num banco de praça o próximo avião. Porque é ridícula a explicação do governador. É ridícula. Dizer que ficou 48 horas em Paris, numa parada técnica, com a senhora Fernanda Richa, com toda a sua delegação, aguardando o próximo voo, nem em rodoviária do interior, deputados, isso acontece. Nem naquelas rodoviárias onde o ônibus passa hoje e passa o próximo amanhã. Agora, em Paris, ou em Frankfurt, ou em Dubai, me perdoe, governador, mas é preciso respeitar nossa inteligência. É preciso respeitar nossa inteligência. E respeitar a inteligência da população. O senhor que é candidato agora... Por favor, para concluir. O senhor que é candidato ao Senado precisa melhorar as suas desculpas. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.